Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma das nossas mail-lists que nós enviamos todas as segundas para aqueles que estão cadastrados. Se você ainda não está e está escutando através do nosso podcast no canal no YouTube, corre para acessar tinyrl.com/me cadastrar, que você vai receber todas as semanas uma abordagem psicanalítica, um artigo para vocês na sua caixa de e-mails. E eu acredito que todos conhecem Raul Seixas, pelo menos já ouviram falar. Tem uma letra atribuída a ele, a Cláudio Roberto Andrade de Azeredo, O Dia em que a Terra Parou, e um trechinho diz assim, abre aspas, essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a Terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta. Essa noite, eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, acordei. Fecha aspas. Essa música é muito interessante porque na época da pandemia algumas pessoas disseram que Raul Seixas era profeta, né? E ele houvera antecipado com muitos e muitos anos a situação que a gente viveu de dentro das possibilidades das pessoas ficar em casa, não ir para a rua, né? Não se expor ao coronavírus, etc. E o interessante é porque hoje o nosso tema é sonhos, atos falhos e psicanálise. E assim, o sonho inaugural da psicanálise foi a da injeção de Irma. Freud sonha com uma paciente e a leva para perto de uma janela, a fim de examinar a sua boca. A paciente apresenta uma dentadura postiça e dá mostras de uma grande resistência para ser investigada. Então ela abre a boca, e aí uma hipótese, né? Você fecha a boca, isto é, você não fala as coisas para minha análise, uma hipótese que Freud faz. E dentro da boca de Irma, Freud começa a ver a garganta e ao deter a sua observação faz um exame clínico e acaba se angustiando com o que vê. Volta a conversar com outros médicos amigos e se vê no meio de uma festa quando a paciente lhe aparece pálida e muito inchada. E aí ele reflete. Pensei comigo mesmo que, afinal de contas, devia estar deixando de perceber algum tipo de distúrbio orgânico. Então ele faz um diagnóstico de infecção, cuja evacuação da paciente eliminaria nela todas as toxinas, e um dos amigos médicos aplica nela uma injeção de ácido propiônico, que é utilizado como conservante, e trimetilamina. A gente não vai examinar com detalhes, né, a interpretação do sonho da injeção de Irma, mas essa menção é indispensável para afirmar que esse sonho inaugural na psicanálise representa a consecução de um autoexperimento freudiano que usa do seu próprio registro onírico, do seu próprio sonho, para aplicar o método fundante na psicanálise. A gente sabe que em 1900 foi publicada a monumental obra A Interpretação dos Sonhos. Então, Freud, de uma forma bastante vanguardista, traz o sonho daquele ambiente imaginário, místico, louco, sem sentido, para algo analisável, né? Algo que sai do mundo místico, do mundo indireto, excessivamente subjetivo, para continuar subjetivo, porém com um sentido muito importante para o sujeito. Só que Freud tinha uma grande ambição, que era dar credibilidade à psicanálise no ambiente científico, e especialmente no ambiente médico. Então isso o faz ter cautela em relação a muitas abordagens, principalmente quando ele começou seus estudos de interpretação dos sonhos. Tomado por alguns com misticismo e restos diurnos, Freud leva então ao palco da discussão não apenas os sonhos, mas também os atos falhos, os lapsos verbais, os esquecimentos, dentre outras ações banais, que já eram investigadas em outras esferas, da religião, da filosofia, do esoterismo. Então Freud explica, nas suas conferências introdutórias à psicanálise, de 1916 a 1917, que enquanto os estudantes de medicina, sobretudo de neurologia, observavam o fenômeno e buscavam nas teorias a explicação para que ele acontecesse, né? A psicanálise e a própria psiquiatria em particular utilizava a fala do paciente como veículo de observação do fenômeno psíquico,
mesmo que na psiquiatria haja um amparo de uma vasta sintomatologia que venha a alicerçar o delineamento de quadros diagnósticos. Então, os sonhos, tão intrigantes quanto antigos antes de Freud, pareceram não merecer um analista sinceramente interessado em interpretar esses fenômenos com detenção, que pudesse observar o seu sentido simbólico, ancestral, mas que também buscasse através deles recolher vestígios do inconsciente que se deixavam revelar. Então Freud advertiu a todos quanto às opiniões tradicionais e conservadoras contra a psicanálise, né? E que o repúdio em relação às ideias novas trazidas pela psicanálise seria inevitável, mas por incrível que pareça, o interesse pelo assunto da análise dos sonhos ainda hoje justifica o sucesso desse texto tão bem escrito, que é a interpretação dos sonhos e que foi tão revisado ao longo do tempo, talvez o texto mais revisado por Freud, né, ao longo do tempo. Contar um sonho é revivê-lo, com todas as suas emoções, repercussões e constrangimentos. Então, nesse ínterim, o método psicanalítico apresenta por si uma grande dificuldade, exigindo a superação íntima das resistências e defrontar-se com os próprios conflitos e ambiguidades. O tempo de uma análise em geral prolongado exige esforços e sacrifícios ingentes para perseverar até atingir as causas inconscientes, e é lógico pensar que nem todos suportam ou estão preparados para isso. Um dos argumentos, por exemplo, ainda hoje presentes contra o ofício psicanalítico está justamente no fato de ser uma sessão de troca de palavras, né? Só que Freud vai elucidar que as palavras evocam afetos, e constituem um meio universal de que se valem as pessoas para influenciar umas às outras. Então, para Freud, a descrição dos fenômenos psíquicos, tal qual a psiquiatria propõe, não garante a compreensão dos mesmos. Para ele é necessário compreender a origem, a inter-relação, o mecanismo próprio desses fenômenos, e defende que essa é a lacuna que a psicanálise busca preencher. Então, para que tais comunicações possam fluir em análise, o paciente precisa antes vencer a apresentação de sua fachada psíquica, ou seja, a versão de apresentação que gostaria que fosse quem realmente é, mas não é. E só depois, ao ser estimulado por uma forte ligação emocional com o analista pela transferência, que não raro não deseja admitir nem a si mesmo, poderá acessar aos poucos os vestígios desse inconsciente através da análise dos processos psíquicos. Lembrando que para a psicanálise psíquico é a composição do sentir, pensar e querer com a existência de uma mobilização pulsional inconsciente, ou seja, as pulsões sexuais. Então, gente, toda semana a gente lança um podcast sobre a nossa mailing list, que vocês podem acessar no www.youtube.com/Patrícia Lins de Paula. No meu canal, toda semana também eu publico um vídeo curto sobre uma reflexão de psicanálise e comportamento. Na semana passada eu falei sobre a alarmante suicidalidade em crianças e adolescentes. Todo domingo a gente também lança um vídeo novo no quadro Vocabulário Psicanalítico Freudiano. No último falamos sobre pulsão de vida e pulsão de morte. Então, para você que tem interesse em conhecer mais sobre a psicanálise, não perca, né? Todas as 10 horas a gente lança um vídeo com algum conceito. Aceitamos sugestões para abordagem. Não sei se vocês já fazem parte do meu canal no Telegram, mas o endereço é t.me/psicanalista Patrícia. Eu publiquei o meu livro Sofrimento e a Esperança, uma visão psicanalítica no ano passado, então eu estou enviando trechos em áudio em relação ao meu livro, que vocês recebem toda segunda também pelo canal do Telegram, então é só participar. Para quem deseja adquirir meu livro na Amazon, Kindle ou impresso, é só mandar uma mensagem para mim. Meu WhatsApp vocês já sabem, 71986681869, tá certo? Um grande abraço para todos, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.